Excelentíssimos desembargadores integrantes da colena Turma de Câmaras Criminais Reunidas, doutor representante da cúpula ministerial, demais presentes, senhores e senhoras, recebam os cumprimentos e respeito da defesa. Excelência, essa matéria foi pautada na sessão precedente e para ser submetida a julgamento. E em razão da intervenção do excelentíssimo desembargador Orlando Perry, diante da complexidade, né, dos autos, foi deliberado pelo plenário pelo adiamento do julgamento para que vossas excelências pudessem fazer uma melhor análise do processo. Inicialmente, eu peço vênia ao entendimento do doutor procurador. E, excelência, a defesa sustenta uma questão de ordem. A questão de ordem diz respeito à violação de cláusula de plenário. Embora essa matéria não tenha sido vinculada na inicial revisional, parece-nos que, por tratar-se de matéria de ordem pública, e vossas excelências podem conhecer e julgar de ofício. O revisionando trata-se de um oficial da Polícia Militar que praticou o crime de homicídio contra civil durante o serviço militar. Em razão da inegável competência do tribunal do júri, essa competência para julgá-lo foi atraída pelo tribunal do júri. Contudo, excelências, nós sustentamos que a situação posta ao crivo desse tribunal diverge daquilo que a jurisprudência nacional vem enfrentando em seus julgamentos. Nós entendemos que, no caso dos autos, o artigo 142 da Constituição Federal dispõe que o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato, condenado na justiça comum e militar. Esse é o artigo 142, inciso 7º. Aí vem o artigo 125, parágrafo 4º, também da Constituição Federal, e diz que os estados organizarão sua justiça observando os princípios estabelecidos nessa Constituição. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil, vírgula, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais. É expresso o que prevê a Constituição Federal. E aí vem a Constituição do Estado de Mato Grosso, atendendo o princípio da simetria, no seu artigo 143, parágrafo 1º, digo a vossas excelências que esse dispositivo constitucional encontra-se em plena eficácia e vigência. Diz o seguinte: caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças nos termos do artigo 125. Os oficiais condenados com sentença transitada em julgado na justiça comum ou militar, ou com decisão condenatória dos respectivos conselhos disciplinares, serão julgados na forma desse artigo. Então, o texto constitucional é expresso em afirmar que, embora já consagrado na jurisprudência que o tribunal seria competente para julgar os oficiais condenados por crimes militares, o texto é expresso, comum e militar. Que é exatamente o caso dos autos. Não por outra razão, à época da decisão impugnada, vigia o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar 231/2005. Veja o que previa, se vossas excelências entenderem, a aplicabilidade dessa lei que regia, no caso, na data da aprovação da sentença.
fica sujeito à declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato por julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o oficial que for condenado pela Justiça comum ou militar, a pena restritiva de liberdade individual superior a 4 anos. Como se não bastasse, o atual Estatuto da PM aqui de Mato Grosso, Lei Complementar 555/2014, prevê no artigo 165, o oficial só perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato e com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Aí vem a Lei 3993/78, que é a lei específica que rege essa questão dos oficiais. Diz o seguinte: o Tribunal de Justiça do Estado, caso e julgue provado que o oficial é culpado do ato ou fato previsto nos itens 1, 3 e 5, poupo Vossas Excelências da leitura do restante desse artigo, no inciso 1º diz o seguinte: declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente. Ou seja, atendendo o princípio da simetria, a Constituição vigente diz que a competência é do tribunal, expressamente, esse artigo está vigente. A lei regente atualizada também afirma que a competência é do Tribunal de Justiça, e a lei aplicada no caso em tela, a lei específica, na oportunidade da aprovação da sentença, ora impugnada, também prevê exatamente esse fato. Ou seja, ao condenar, o tribunal do júri condenou o oficial, nós não estamos nos insurgindo contra a competência do tribunal do júri, é inequívoca. Contudo, a perda da função do cargo e patente só poderia ser decretada por esse Tribunal de Justiça. Portanto, o juízo de primeira instância usurpou da competência do TJ para julgar o oficial, ora revisionando. Como consequência, negou a incidência das legislações aplicáveis, tanto legal como constitucional, leis estaduais. Dessa forma, violou frontalmente o artigo 97 da Constituição Federal e súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal. Essa é a questão. Esse egrégio Tribunal de Justiça, como guardião da Constituição do Estado de Mato Grosso, haverá que enfrentar essa celeuma. Ora, a Constituição não foi revogada. As legislações específicas ainda preceituam expressamente, não houve nenhuma ADIM, não houve decisão do pleno desse tribunal, considerando inconstitucionais essas leis. Então, no caso do Estado de Mato Grosso, haverá que ser observada essa questão. Penso que essas jurisprudências a quais se referiu o douto Procurador de Justiça não se aplica ao caso do nosso Estado, porque o nosso Estado tem a legislação específica. Portanto, não se discute a competência do Tribunal Popular do Júri, também não se desconhece a novel Lei 13.471/2017, agora em vigência, mas nos parece que é o caso, Excelências, de provimento da revisão criminal para anular a sentença apenas no ponto que foi decretada a perda do cargo, da patente e da função do oficial da Polícia Militar, porque essa competência é do Tribunal de Justiça, tanto no crime comum como no militar. Porque a legislação é clara, também nos crimes comuns, a competência deste Tribunal de Justiça. É essa a nossa insurgência. Foi preparado, doutos desembargadores, os memoriais entregues nos respectivos gabinetes, de modo que, sem mais delongas, eu penso que seja desnecessário continuar a edição da tese, que Vossas Excelências bem têm conhecimento do que ora é submetido dos desembargadores. Por essa razão, a defesa encerra a sustentação oral. Muito obrigado.